Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae. Nós estamos numa semana de uma programação especial, uma série de lives a respeito do seu negócio em tempos de coronavírus. E o tema de hoje, muito esperado por grande parte dos nossos clientes, dos empreendedores do Estado de São Paulo e do Brasil. O Brasil segue nos acompanhando nessa live de hoje, é o varejo, é o comerciante, comércio de rua, comércio de shopping, enfim, vamos falar desse tema. Para nos ajudar nesse tema extremamente importante, nós estamos aqui com o Bruno Zammitti, consultor do Sebrae. Obrigada, Bruno, por participar. Boa noite. Bruno é especialista em varejo, vai nos ajudar aí com as dicas mais importantes que vocês precisam saber. E agradecer muito a presença da Simone Cezena, diretora de marketing da Cielo, que também segue conosco aqui nessa live para nos ajudar a entender como que nós estamos aí preparando os varejistas de pequeno porte para passar por esse momento difícil. Queria também apresentar a vocês o consultor Silvio Vucinic, ele não está aqui com a gente no estúdio, mas segue aí online para ajudar a responder questões que vocês devem ter muito com relação a toda a questão jurídica de impostos, trabalhistas, as medidas que o governo vem tomando que pode impactar diretamente o dia a dia dos pequenos negócios, boleto de DAS, para quem é MEI, enfim, todas essas dúvidas de âmbito trabalhista, jurídico. O Silvio Vucinic segue online, podem fazer as perguntas que ele mesmo vai respondendo aí na interação. Então, agradeço aí a audiência de todos, vou seguir aqui olhando muito para o celular para ver as perguntas de vocês, já podem começar a fazer. Mas o que eu queria começar nesse nosso bate-papo extremamente importante hoje é que estamos vivendo um mundo de total reorganização. Reorganização de trabalho, né? Nós estamos aqui, somos únicos, sendo que nós estamos em home office, né? A partir de segunda-feira estaremos todos. Isolamento social, ninguém estava acostumado com isso. Reorganização de consumo, né? Mudou a forma de consumir. E esse momento de organização prevê também um planejamento forte, porque vamos precisar nos reinventar. Então, sobre isso, eu gostaria que a gente abrisse o papo. Como é que o comércio, diante de tantas medidas, inclusive de fechamento de lojas em boa parte do Brasil, aqui em São Paulo já seguem fechadas, né, com determinação a partir de hoje, como é que o comércio vai fazer para se reinventar, Bruno? Olha, é uma boa pergunta, Marcele. A gente está vendo várias medidas que estão saindo agora. Por exemplo, agora no estado de São Paulo a gente vai ter um fechamento do comércio, então muitos de vocês que estão assistindo a gente provavelmente estão fechando a porta daqui a meia hora, uma hora, vai passar a chave no trinco e vai para casa pensando como é que eu continuo faturando com a minha empresa. Então, eu acho que esse conteúdo é super válido porque hoje a gente vai passar para vocês dicas práticas de como é que vocês trabalham essas situações, tá? Primeiramente eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que é até um assunto que a gente estava discutindo muito aqui, antes até dessa live, que o grande tema dessa conversa é justamente o planejamento que vocês têm que ter para os próximos passos. Então, não é o momento da gente tomar atitudes desesperadas, não é o momento de tomar atitudes sem análise, é o momento, na verdade, de planejar. Esse planejamento ele é rápido, mas ele precisa ser feito antes da gente seguir em frente. A gente vê que o mercado está se adequando, então os consumidores mesmos, os seus consumidores, eles estão indo para casa, muitos vão começar uma vida de home office, ou se já não começaram, muitos vão ter um isolamento social, não vão poder sair na rua, vão ficar em casa mesmo, e eles vão continuar consumindo, talvez de uma forma diferente do que eles fazem hoje, talvez num volume diferente do que eles já estão fazendo com vocês hoje, mas eles continuam consumindo. Isso impacta muito lá na Cielo, como ela está se relacionando com esses empreendedores agora? Fala um pouquinho, Simone. Eu acho que, primeiro, boa tarde. Eu vou responder essa pergunta, acho que tocando no assunto que eu acho que deve ser um pouco de como o varejo está se sentindo, né? É um pouco de ter empatia agora, eu acho que esse é o ponto, né? Acho que pra a Cielo hoje, a gente tem mais de 1.500 pessoas que trabalham nas ruas e que estão entrando em home office, inclusive, vão entrar em home office a partir de hoje. É uma readequação, exatamente. Vendas, né? É uma readequação e um novo olhar. Então, pra gente, a gente ajudar de fato quem tem o negócio nesse momento, primeiro a entender o que está acontecendo, né?
E muitas vezes, como a gente também estava discutindo antes de entrar aqui, entender, saber ouvir, porque a gente está falando de sonhos que estão ali, muitas vezes, né, colocados ali naquele momento. O Brasil estava crescendo significativamente em pessoas que estavam empreendendo, então realmente você vê que é uma pausa nesse sonho, nesse novo momento. Então, pra gente, acho que o Bruno colocou de uma maneira perfeita aqui, é você não tomar uma decisão precipitada, porque aí você vai acabar gerando duplo custo, né? Então é realmente você se olhar e você se reorganizar. As pessoas, elas só estão em um canal diferente, né? Então é um pouco do que a gente vai abordar aqui, mas é um pouco assim, o planejamento e também não encarar o planejamento de uma maneira burocrática, vamos dizer assim. Porque muitas vezes quando a gente fala do empreendedor que tem aquela gana, o comerciante, né, que está naquele dia a dia, a gente sabe vender, a gente sabe atender olho no olho o cliente, tá ali atrás do balcão. Mas é o planejamento de você pegar a caderneta que seja, da sua forma, colocar no papel mesmo, ter às vezes meia hora, se você conseguir se estruturar meia hora, uma hora que seja, e parar para pensar de uma maneira tranquila, você vai conseguir encontrar uma saída, né? Assim, então, é um pouco da lógica que a gente vem trabalhando e como a Cielo coloca à disposição todos os seus canais para ajudar, de fato, as pessoas a pensar esse novo momento de uma maneira diferente. Deixa eu aproveitar para dar alguns recadinhos aqui para quem está nos assistindo. Aí no link vocês vão ver que tem um conteúdo que vocês podem baixar, um material com 10 dicas de como passar por esse momento especializado para você que é do varejo. Então, só clicar e você tem consumir esse conteúdo aí gratuito. Para que você assista, leia depois da live, revisite na hora que tiver a dúvida, pegou alguma coisa. Essa live fica gravada também, todo mundo pode voltar a assisti-la. E é importante dizer também que em todo o Brasil o Sebrae está à disposição de forma virtual e pelo telefone 0800 570 0800 para tirar suas dúvidas. Sabemos que é um momento difícil, o empreendedor, principalmente do comércio, gosta de gente, né, acostumado a lidar com gente, e agora começa a trabalhar ali sozinho, né, na sua casa e angustiado. Então a gente está aqui para ouvir, todos os consultores do Sebrae estão de plantão ali de forma no 0800 e no site para te dar esse apoio, para ouvir e tentar trazer uma orientação mais específica para te ajudar no seu negócio. Para falar em questões mais específicas, o que a gente pode dar de dica agora, já do primeiro passo, né? Fechei as portas. Em que canal eu vou conversar com o meu cliente, como eu vou conversar com o meu cliente e como eu vou vender? Tá, eu acho que como você não tem mais um ambiente físico, né? Sabe aquele olho no olho, que você vê se o cliente está gostando mais daquilo ou da outra coisa, se já oferece mais um item, isso deixa de existir. Hoje a gente tem já ferramentas que provavelmente vocês já usam mesmo. Eu acho que a mais básica de todas, isso é quase default, a gente tem o WhatsApp. Então a gente tem um canal de comunicação ali fantástico de acesso ao cliente. Se você tem a sua carteira de clientes ali, você pode cadastrar os clientes para já entrar em contato com eles. E tem outras, assim, com o isolamento da loja física, né, não vai poder mais chegar na loja física para comprar, o canal digital e o telefone vão ser fundamentais para esses próximos passos. O famoso televenda, né? O televendas. Se a gente fosse elencar os principais, a gente colocaria ali em primeiro o WhatsApp, né? O WhatsApp tem até a ferramenta do WhatsApp Business que já te facilita fazer algumas programações de resposta, tem um profissionalismo ali no seu atendimento do WhatsApp. Sugiro muito o WhatsApp Business. A gente tem o famoso televendas, então a gente tem a nossa cadernetinha, ou a gente tem o nosso Excel, ou tem o nosso ERP, que tem o cadastro dos clientes, que a gente pode utilizar essas ferramentas assim. Imagina só, vocês vão estar com funcionários que vão estar saindo hoje da loja e vão fazer o quê? Né? Então, você poderia, de repente, colocar os funcionários para fazer uma prospecção, uma atividade ativa de ir atrás dos clientes via telefone. Então, é uma ferramenta fantástica. Muitos dos clientes, gente, isso a gente tem contato com várias empresas, a gente está percebendo que assim, as pequenas empresas não estão comunicando para o cliente delas como é que esse cliente continua consumindo. Está fechando a porta, mas e o próximo passo? Ele gosta do seu produto, ele gosta de você,
Como é que ele entra em contato contigo? Vai ser o telefone? Vai ser o e-mail? Vai ser o WhatsApp? Como que você orienta a fazer isso? Ir para as redes sociais e comunicar? Estamos fechados nesse canal, mas seguimos nesse? Como que você orienta essa comunicação? As redes sociais são uma ferramenta fantástica. Se você tem a rede social já rodando, utiliza ela. Ela vai ser um dos grandes meios de comunicação nesse período de isolamento social. Todo mundo, vocês estão vendo que nós estamos aqui com celulares na mão, não estamos no WhatsApp, mas a gente está seguindo o roteiro aqui. Mas, assim, todo mundo tem hoje uma rede social que está sabendo das notícias do dia a dia, o que está acontecendo, quais são as providências do governo. Então, rede social é fantástica, você utiliza e abusa dela. Acho que um e-mail marketing bem colocado nesse momento é bem-vindo. E se não for e-mail marketing, telefonema, ligar e falar, estamos à sua disposição, cliente, e continuamos te atendendo desse jeito. Já tem uma pergunta aqui para a Simone, que eu já ia te fazer, e queria que o Bruno comentasse um pouquinho. Neste momento, e se a Cielo está se preparada para isso, vale a pena adiantar, o famoso adiantar os recebíveis, né? Adiantar o que tem para receber ali dos pagamentos de cartão de crédito? Olha, aí é uma questão de conta, tá, pessoal? Vocês têm que avaliar as taxas que estão sendo cobradas hoje pelos empréstimos, empréstimo de repente para investimento de alguma coisa mais física, de ativo, ou então um empréstimo voltado mais para capital de giro, e você tem que avaliar essa taxa e comparar ela com a taxa de adiantamento, ver qual que compensa mais. Mas a sugestão é assim, hoje quase todas as operadoras já estão liberando facilidades para pequena empresa. Eu acho que vale a pena fazer essa conta. Se você tem dúvida disso, nós estamos hoje com o atendimento, a gente faz o agendamento das consultorias via o 0800 e você pode agendar já um consultor online para ele ajudar você nessas contas. Tá? Como que a Cielo está se preparando para isso? A primeira coisa que a gente já fez vários estudos internamente, então eu acho que é assim, a primeira coisa é que não existe uma receita de bolo. O que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E assim, eu acho que uma das coisas que é super importante pra gente, se a gente pensar que a Cielo, ela é o meio de pagamento, então se o nosso cliente não vende, não existe Cielo. Então, pra gente, a gente tem uma preocupação grande, de fato, na sustentabilidade dos negócios. E em cada empresa, cada comerciante, cada vendedor, que ele consiga, de fato, concretizar uma venda que pra gente aquilo é de fato, sucesso, né? E quando a gente fala, a gente tem um produto hoje que se chama Receba Rápido, que é exatamente esse produto de você antecipar suas vendas. A Cielo, ela tem a conta digital, ela é gratuita, você não paga nada pela conta digital da Cielo. E você consegue programar suas vendas lá. E lá, se você antecipa suas vendas, você recebe na hora o valor do pagamento através da conta digital e até em 2 dias. Os benefícios desse produto é porque, assim, ele não precisa de uma aprovação, então ele é automático, você simplesmente antecipa. A gente percebe internamente, que a gente estava até conversando, que, assim, às vezes existem lojistas que nem sabem, né, não tem um planejamento de quanto vocês têm ainda para receber. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, a gente coloca lá os nossos canais à disposição para você primeiro saber. Tá muito linkado com o planejamento. Primeiro, quanto que eu tenho que receber? Quanto que eu tenho para esse mês, para o próximo, Exato. Né? Segundo, quanto que eu tenho que pagar? A conta vai vir, né, gente? A gente já sabe. Às vezes você tem venda programada, compra que você já fez de fornecedores, para você fazer isso. Segundo, eu vou conseguir ter liquidez para pagar uma parcela de um empréstimo? Esse é o terceiro ponto, né? No caso de você, de repente, você não conseguir, você não está conseguindo se planejar em relação ao que você vai receber e o seu fluxo de caixa, é interessante você não se comprometer com uma parcela mensal. É interessante, de fato, você olhar para você antecipar suas vendas. Mas eu acho que é isso, é assim, é o caso a caso, é você estudar, é você se planejar para que isso não vire um problema para você lá na frente. Tá. E aí a gente coloca os nossos canais à disposição, né? Deixa eu aqui ver que já tem bastante perguntas. Eu quero, a Sônia Fernandes quer saber quando você é uma franquia. Como toma essas decisões enquanto você é uma franquia? Decisões para antecipação? Acho que ela pergunta em geral aí de reinvenção, né? Porque ela é uma franquia, ela tem as regras da franqueadora, né? A gente está vendo, Marcele, até algumas franquias bem grandes já estão se posicionando muito forte no mercado para trabalhar de uma forma muito parecida com o que a Cielo tá seguindo, de chegar para o empresário e ver o que ele está precisando, né, em termos de ajuda. Então a gente está vendo uma série de franquias que estão fazendo um canal de comunicação digital mais forte para ajudar nesse período de crise.
descontos de algumas taxas que eles cobram, realocação de algumas situações financeiras. Então acho que vale a pena conversar com a franquia para ver qual que é o plano de ação dela. De ação dela, né? Aqui tem uma pergunta da Vera Lúcia Elias. Como os empreendedores de negócios que não são de consumo prioritário podem repensar seu negócio e fazer este novo olhar? Olha, essa é uma situação mais difícil, porque assim, nós temos vários tipos de produto. Quando a gente fala para você começar a se planejar, uma das principais questões que você tem que fazer, eu acho que até internamente, é assim, como é que o meu produto ele se situa dentro de todo o problema da crise do coronavírus? É um produto essencial? O produto essencial ele sai mais rápido. Não é um produto essencial, ele sai mais devagar. Eu acho que nesse caso a gente vai ter sim uma redução de vendas, mas ela não vai sumir, ela vai continuar ali. Você pode ter certeza que assim, ao longo desses próximos meses vai existir essa redução de consumo, mas o cliente que está fazendo home office, que vai estar na casa dele, ele vai continuar consumindo. É o que a gente fala, vai cair as vendas, mas o mercado não vai acabar, né? Eu acho que eu posso até contribuir aqui com esse ponto. Eu acho que assim, independente se o produto de consumo primário, essencial, ao produto que não eu acho que assim, um dos pontos, e aí que a gente estuda bastante na área de marketing da Cielo, você tem que entender o seu consumidor. O seu consumidor, ele vai continuar com as necessidades dele. Ele só não vai estar na rua, não vai saber onde te acessar na loja. Então, o ponto o que era argumento, que tipo de conversa você tinha com o seu cliente para que você conseguisse argumentar e vender o seu produto para ele, né? A partir do momento que você conhece os hábitos do seu cliente, por mais que ele esteja dentro da casa dele, eu acho que isso ajuda você a montar a sua estratégia de venda do seu produto, independente do canal, se é presencial, se é no televenda, se é no digital. Então eu acho que agora é o momento de fato de você se recordar, você lembrar do que fazia o seu cliente a comprar o seu produto, para que você consiga ter o argumento certo para ele na hora certa. Então acho que isso é bem importante ali, né? Acho que vale aqui também, tem o Roberto Marquezoni. Espero ter falado certo, Roberto, seu sobrenome. Tá dando aqui uma dica, né? Um supermercado do bairro próximo, enviamos a lista e ele separa a mercadoria e entrega em casa. Muito legal. Mudou a forma de vender, Muito a mesma legal. coisa que ele fazia sempre, só mudou a forma de falar com o consumidor. A Shelly Nascimento quer saber, tem alguma dica para venda de serviços? Venda de serviços. A gente tem que entender um pouco Shelly, se como quiser falar aqui seria. pra gente qual tipo de serviço seria, mas no geral os serviços também vão continuar acontecendo, né? Eles Mas continuam aqueles que exigem acontecendo. contato Exato. físico não. mais difícil. É muito mais difícil. Por exemplo, a gente estava atendendo uma pessoa que faz acupuntura. Como é que uma pessoa que trabalha com esse tipo de nicho, ela pode continuar o fluxo dela? Realmente vai ter redução. E ela, de repente, ela vai ter que trabalhar um canal de fidelização. Eu já vi gente que está fazendo venda de mensalidades para o futuro, tipo, já antecipando, né, a receita, mas com serviços posteriores. Então, acho que vale a pena dar uma analisada quais são as alternativas. Gente, vamos dar uma ajuda aqui para a Cibele. Antes de responder aqui o pedido da Cibele, o João Evangelista está dizendo, nosso segmento de meio de hospedagem, falamos ontem, João, se você entrar aí no nosso YouTube, no Facebook, dá uma corridinha um pouquinho no feed, você vai ver a live de ontem, ela está gravada, foi inteirinha sobre meio de hospedagem, tem condições de você se informar as nossas dicas lá, tá? A Cibele Luz, nós emitimos o comunicado ontem, fechamos loja física, cafeteria e restaurante, mas estamos no delivery, porém ainda zero de vendas. Estou tentando alguns meios para vender na internet, mas ainda bolando algum combo que eu possa servir os clientes e não zerar totalmente o faturamento. Confesso que é desesperador. O que a gente pode falar para Olha, Cibele? Cibele, a sua ideia de combo é muito boa, viu? Porque se você tiver essa base de clientes, com certeza eles continuam comendo. Pessoal, imagina só, as pessoas vão estar trancadas em casa e elas vão continuar comendo. Vão estar com seus filhos, né? Com seus filhos. É o caso nosso aqui. Nossa, Exato. Então, assim, a pessoa vai precisar
comer. Então, se você chegar para esse cliente, eu já vi gente que está ofertando as marmitinhas saudáveis nesse período já, e já está fechando. Tamanho família agora, né? Exato. Porque tem mais pessoas comendo em casa, os kits home office, né? Já também surgiram ideias de pessoas que estão vendendo kit home office, né? Já embalando com esse nome, porque sabe que a pessoa está em home office. Você conhecer aquele cliente que, se for habituê, é do seu restaurante, todo dia almoça porque trabalha perto, já pode oferecer de mandar para casa dele aquilo que ele consumia. Né? No dia pode ser uma dica. Exato, mas olha, eu vou puxar o link que a Simone falou, que foi super assertivo. Eu acho que vale a pena, nesse planejamento, você pensar o seguinte: beleza, eu vou fazer um kit, que é super bacana, mas quantos eu preciso vender? Quantos eu preciso vender para pagar as contas? Para manter o meu equilíbrio, para me manter saudável? E trabalhar em cima disso, porque daí você começa a desenvolver uma meta própria para esses próximos meses. E eu acho que tem um ponto que assim, quando você tem a base de clientes é mais fácil. Porque você coloca no WhatsApp, você chama a pessoa no WhatsApp, né? Você chama a pessoa nas redes sociais, você marca ela, você faz algum tipo de ação dessa forma. Quando você não tem a base de clientes, eu acho que aí é um pouco mais difícil de fato. Então, o que eu aconselho? Existem ferramentas que a gente consegue buscar através do Google e no próprio YouTube, que se você digitar no YouTube como encontrar clientes, lá tem muitos conteúdos que depois, inclusive nas redes sociais da Cielo, a gente vai ensinar todo mundo a, de alguma forma, conseguir ir criando essas bases, tá? Porque assim, a demanda, ela pode reduzir, mas ela não vai acabar. Então, acho que aqui tá em você ter ou não ter a sua base de clientes cadastrada. Né? Então isso para você conseguir distribuir suas promoções, seus combos e tudo que você estiver planejando em fazer. Então acho que assim, por isso que eu acho que é tão importante. Quando a gente começa a discutir, olha o tanto de oportunidade que a gente já está aqui cavando, né? Então isso é bem interessante. Tem uma pergunta aqui que eu tinha separado para a gente fazer, porque deve ter muita gente com essa dúvida agora. Suspendo pedidos que eu já fiz, né? Já encomendei pedidos que vão chegar em abril. Vão provavelmente ficar parados ou não? Suspendo, deixo o fornecedor entregar, como que faz? Marcelo, eu vou te falar uma outra coisa antes, mas eu vou responder sua pergunta, tá? Planejamento. Qual é o seu carro-chefe? Vocês estão olhando hoje a sua planilha de vendas, seu histórico de vendas, e o que sai mais fácil? O que o cliente compra mais? Porque não é a hora de vocês arriscarem a fazer pedidos de produtos inovadores, que vocês nunca mexeram, você não sabe se tem aceitação do seu cliente ainda. Trabalha no que é certo. Tem até uma técnica, a gente chama isso de curva ABC, quem quiser procurar no YouTube, tem vários vídeos explicando como é que funciona isso, mas no fundo a gente tem poucos produtos que geram a maior parte da nossa receita dentro da loja. E daí eu respondendo, se o seu pedido já é direcionado para esse tipo de produto, carro-chefe? Mantém. Não tem porquê. Você já fez uma compra que provavelmente está num preço melhor do que você pagaria agora, então mantenha seu carro-chefe. E tenta segurar esse estoque aí, tem que calcular quanto tempo isso vai durar ainda, né? Exato, daí é uma segunda conta, porque você precisa ver assim, as vendas vão cair, mas elas não vão acabar. Quanto que elas caem? Qual que vai ser o seu giro nesses próximos meses? Qual que vai ser o seu ticket médio previsto para o seu cliente? Você sabia que de repente ele tinha um ticket médio de R$150 por cabeça e agora está caindo de repente para 100. Então quantos que eu preciso trabalhar para chegar no meu ponto de equilíbrio? Não quero falar muito técnico, mas no fundo é um cálculo de quanto que vocês precisam vender por pessoas. Né? E quanto isso aí vai se escoar durante os próximos meses. E com relação a uma dúvida que pode ter alguém querendo tomar essa atitude de aumentar o preço nesse momento. Qual é a informação sobre isso? Vou falar minha opinião pessoal e profissional ao mesmo tempo. A gente já está vendo vários casos, tanto aqui no Brasil quanto fora, da resposta negativa que os consumidores estão tendo para aumento de preço. A gente já está vendo até alguns aumentos abusivos de alguns itens de higiene que estão sendo muito bem posicionados frente ao Procon. Então, aumentar preço nessa época, pessoal, é a pior das estratégias. O cliente não vai esquecer disso. Né? É verdade. A sua marca vai estar ali, entendeu? Ele pode até comprar, porque às vezes é um item que ele precisa, mas ele vai lembrar da sua marca aumentando o preço no momento que ele mais precisava. E daí, e os próximos anos? Como é que vai ficar o seu brand, o seu relacionamento com ele? Vou fazer uma pergunta aqui da Renata Trigo.
Qual a sua sugestão para o ramo de moda feminina, loja feminina? A gente sabe que varejo tem bastante loja desse setor e com as portas fechadas. Tem alguma dica para a gente falar tanto de presença online quanto de relacionamento com as clientes? Desculpa, qual É a Renata. Renata Trigo. Renata, eu vou te falar uma coisa para todo mundo que vem conversar comigo que é de loja de moda, tá? Geralmente, loja de moda, o cliente não compra a roupa, ele compra uma experiência. Ele está comprando, por exemplo, a gente está falando de uma lingerie, se for o seu caso, não sei, mas a pessoa não está comprando a lingerie ou o produto em si, está comprando, de repente a menina está comprando para se sentir bonita, para se sentir empoderada. Tem uma série de sensações atrás disso que a gente chama de experiência, tá? E isso não acaba por causa do coronavírus, isso continua. Muito pelo contrário, eu acho que com toda mulherada em casa, eu acho que tem bastante oportunidade também, né? Porque pode ser que gere uma demanda que ela era menor em função de fato as pessoas estarem mais em casa, né? E deixa eu aproveitar nessa mesma pergunta, porque a Desirê está dizendo que ela é trabalhadora informal, ela trabalha com moda fitness. Tem alguma dica para oferecer entrega? Porque as academias também estão fechando. Olha só que legal. Desirê, vou pegar o seu caso. Tava vindo aqui para o Sebrae para fazer a live e eu estava vendo que a maioria dos personal trainers e as academias estão montando pacotes de treinamento em casa. Online. Online. Online, dando dicas. Exato, dando dicas. Estão vendendo e-book, estão vendendo curso online, tem várias ferramentas que você pode colocar aí. Porque não vai poder ser físico, mas vai poder ser online. Então, tem até grandes plataformas, tá? Tem marketplace que estão falando, o grande comunicado é assim, monte sua academia em casa. Você não poderia seguir, de repente, a mesma linha, porque as pessoas vão continuar precisando se exercitar. E até fazer parceria com esses personagens, entrar no e-book deles, né? Tá certo. Pode ser uma chance. E eu acho que também, se a gente parar para pensar, vou responder das duas, né? Quando você olha, por exemplo, como você vai apresentar o seu produto nas redes sociais? Então, você tirar fotos, você, de fato, pensar na iluminação, em você ter, por exemplo, uma base, que vai ser uma base mais neutra, né? Como você coloca o seu produto ali? Isso muda bastante. Quando você fala, por exemplo, do próprio Instagram, você tem a possibilidade de você fazer stories ali. Né? Então você poderia colocar o seu produto de uma maneira até pra gente já pensar um pouco nesse dia a dia, que assim, e como você poderia, você pode usar ali, eles têm umas figuras que você consegue utilizar para chamar a atenção do seu produto, então você mesmo consegue fazer. Inclusive a Cielo vai disponibilizar na plataforma dela diversos materiais com o passo a passo, desde você criar uma lista de transmissão, que é você conseguir mandar de uma única vez todos os seus produtos pelo WhatsApp, como você cria uma conta no Instagram, no Facebook, como você faz anúncios lá dentro. Então a ideia é que a gente consiga ajudar todo mundo, quem é cliente ou não da Cielo, não tem essa necessidade, para conseguir anunciar nas redes sociais também. Qual que é a plataforma? Então, a gente tem o site da cielo.com.br, a gente tem o blog Cielo, então se você digitar no Google blog da Cielo, e no Facebook você consegue seguir como Cielo, só você digitando nas buscas, e no Instagram Cielo Oficial. Então se você lá, inclusive já tem alguns conteúdos, vocês podem seguir, podem buscar, independente das pessoas que sejam ou não clientes Cielo, tá aberto para todo mundo, tá? Aproveitando, lembrando, sebraesp.com.br, 0800 570 0800, consultores especialistas de plantão para tirar essas dúvidas, ensinar a fazer a presença online, as vendas por redes sociais, enfim, vocês também encontram esse conteúdo aí nas plataformas do Sebrae. Antes de eu fazer a pergunta da Aline, tem muita gente aqui perguntando sobre dicas e orientações para o setor de eventos, né? Pessoal, fotógrafos, buffets, quem trabalha com eventos, brindes corporativos, já vi aqui que tem uma pergunta para isso. Nós vamos ter uma live, acompanha aí na página do Sebrae, tem a agenda de todas as lives, e nós vamos ter uma só sobre economia criativa, que vai contemplar aí eventos, artistas, espaços culturais, tá? Vamos falar desse assunto sim, é uma parte importante aí da microeconomia e tem muita gente preocupada de como vai se comportar esse segmento. A Aline pergunta que o segmento dela é de infantil. Vale a pena lançar uma promoção para clientes no delivery e não na loja física? Com certeza, eu acho que o delivery vai ser só a alternativa
Roupa para brincar, principalmente, né? Porque todas as crianças estão em casa, né? Sem uniforme. Exato, sem uniforme, a vida continua, né? E com certeza, de novo, analisa o que você vende mais e faz oferta, né? Empacota, envelopa isso de uma forma diferente. E quando a gente fala até de promoção, Marcele, a gente não está falando de promoção, diminuição de preço. Promoção pode ser uma oferta com tempo determinado, mas que gera a atenção do cliente, ele fica instigado para consumir isso. Eu acho legal, por exemplo, o canal da Cielo, porque se você tem dúvida de como preparar, como você formatar isso, acesse essas plataformas que já têm conteúdos profissionais. A gente vê muitos vídeos que às vezes não te encaminham para o que realmente você está precisando. Então acesse o que te entrega mesmo valor. Tem uma pergunta aqui do Marco. A Cielo tem alguma solução que permita comunicar meus clientes? Sim, a gente vai, na próxima semana a gente já vai fazer o seguinte, a gente quer disponibilizar peças que sejam facilmente ajustadas para as pessoas escreverem lá dentro os seus produtos e conseguirem divulgar nas redes sociais, tá? Da mesma forma que a gente vai fazer vídeos porque assim, a gente estava até discutindo sobre isso, muito se fala da transformação digital, do e-commerce, de você vender nas redes sociais, né? E pouco se fala de uma maneira bastante didática, onde você pega na mão de fato da pessoa para ensinar para ela o passo a passo de como fazer aquilo. Certo. Então a ideia é que a gente crie semanalmente conteúdos que de fato coloquem ali oportunidades para que ele consiga fazer a transformação digital dele, né? Para a gente se adequar, por exemplo, eu trabalhando na Cielo, eu tive que me adequar a trabalhar 100% home office. E acho que quanto mais rápido eu pude me adequar a essa nova realidade, foi mais fácil para eu continuar tendo ideias sobre o meu trabalho. Então é um pouco disso que a gente convida todo mundo, assim, olhar menos, obviamente mapear, né, todo o contexto que está aí fora, mas também ser ágil, e o comerciante tem isso, né, o brasileiro tem essa criatividade no sangue de você conseguir se adequar o mais rápido possível. Principalmente a pequena empresa, né, que é mais ágil para isso. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da Arco-Íris, acho que é o nome da empresa, qual a dicas para a papelaria? Mas antes de vocês responderem, o José Paulo Apanês, que é um dos consultores nossos aqui, já está dando uma dica aí para o pessoal de serviços automotivos. Os empresários já estão usando o sistema de leve trás, evitando deslocamento dos clientes, principalmente do público idoso. Já está ligando e oferecendo, busca o seu carro, leva o seu carro, resolve para você. Então vale mais uma dica aí se tiver alguém aí do sistema aí de automotivos. Então a pergunta da Arco-Íris, qual a dica para papelaria nesse momento? Olha só, papelaria. Nunca antes a gente teve tantas pessoas em casa precisando de itens de papelaria, né? E crianças também. E crianças precisando querendo de itens desenhar. de papelaria. Então, foca. Não abre o leque, não adianta você não vai conseguir vender tudo que você tem de repente de estoque. Os presentes agora também não é a hora, né? Mochila talvez não seja o item, lancheira não vai ser o item, mas sem envelopar o caderno, com a lapiseira, com lápis de cor, canetinha. Coisas que daí você remetem, a gente chama de dor, né? A dor do cliente. Qual que é a dor de um casal que está em home office com uma criança pequena, por exemplo? Tem que deixar ela entretida, então você vai precisar de itens de papelaria para isso. Se você vender produto, talvez os clientes não entendam o que você está querendo oferecer. Se você vender a solução da dor dele... A necessidade dele, sim. Isso. E a Cielo, até pegando esse ponto, a Cielo tem uma solução que ela chama Superlink. E como que funciona? Você não precisa ir até o cliente, então você manda um link de pagamento para ele e ele efetua, ele coloca os dados dele ali no pagamento com cartão de crédito e aquele dinheiro cai diretamente para você. Então quer dizer, você não precisa da interação com a máquina, né, com a solução de pagamento, que é algo que a gente está também incentivando bastante, né? E aí o link vai pelo seu WhatsApp e você não precisa nem comprar e nem alugar uma máquina, que é super interessante também. Então quer dizer, nesse momento, exemplo, sei lá, você é uma pizzaria, você poderia mandar o link de pagamento. Se é a própria papelaria, você poderia mandar o link de pagamento para a pessoa, entendeu? Então, é algo que é bem interessante para a gente, né? A Karina Patrícia de Souza diz: olá, tenho uma confecção de moda feminina, trabalho vendendo no atacado, diretamente para o lojista. Alguma ideia de como continuar vendendo, já que as lojas estão fechadas? Exato. E geralmente a pegada de atacado
Venda, 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 né? É tipo, é escoar estoque. Eu sugiro você pensar na situação que o lojista pequeno, que é o seu cliente, que ele está passando agora. Imagina só, ele vai ter redução de demanda e se você tentar inundar o estoque dele agora, ele pode até comprar de você agora nesse momento, mas talvez você mate ele para os próximos meses. Então vale muito mais a pena você entrar em contato com seus clientes e orientar eles a fazer a compra certa contigo. Eu acho que é uma estratégia muito mais assertiva do que você realmente escoar todo o estoque. Você pode pegar ali todos os seus clientes principais, começar a entrar em contato com eles e fazer junto com ele, além de vender, o planejamento dele de vendas para os próximos meses. Você pode ter certeza que o seu brand vai ficar muito mais forte. Gente, estou vendo que tem muita gente perguntando dicas para o setor de beleza e estética. A gente vai ter uma live específica para isso, se não me engano é na segunda-feira, peço alguém para checar, segunda-feira, só para o segmento de beleza. Nos acompanhe, nós vamos ter especialistas aqui para te ajudar com isso. A Ana Paula Amaral, eu tenho uma fábrica de móveis, Rio das Cadeiras, e somos especialistas na linha para bares, restaurantes e lanchonetes. Esses meus clientes estão sendo afetados muito nesse momento com a diminuição de pessoas ou até fechamento total. Alguns estão se antecipando com medo da falta de material após a crise, mas a maioria não pensa em trocar mesas e cadeiras num momento como esse. E o outro público, que seriam as pessoas que inaugurariam um comércio, estão suspendendo os planos por conta desta crise. Vemos que a situação é complicada, como podemos melhorar as vendas num momento tão crítico? Olha, a gente tem os consultores, não só de finanças, mas também de marketing, que você pode fazer o agendamento no 0800, e ele pode montar um plano para você aumentar as vendas e de repente identificar algumas outras oportunidades de mercado. Às vezes você precisa diversificar o seu nicho de clientes, você precisa mirar outro tipo de cliente que podem absorver os seus produtos. Mas eu acho que aqui a gente não tem receita de bolo, tá? A gente tem ótimas ideias, mas a gente precisa analisar mais profundamente o que você está fazendo, a sua linha de produtos e ver um plano especial para você de tático. A Milene pergunta, sou modelista, projetista de bolsas promocionais exclusivas e todas as fábricas para quem terceirizo minha prestação de serviço. Está bem complicado porque todas as fabricantes paralisaram em geral. Milene, é uma situação difícil, mas vamos lá. Se você não está conseguindo vender via atacado, você vai vender via varejo. Então, o seu produto é escoado porque tem clientes que gostam do seu produto e justamente o atacado absorve e revende para elas. Então, a ideia é assim, será que você não consegue escoar isso no varejo, via um e-commerce, via uma plataforma ou via WhatsApp? Não sei, eu acho que vale a pena você analisar uma outra via aí de comércio. E eu acho que tem um ponto que, assim, de novo, é você entender a necessidade do seu cliente, né? Como ele está se reinventando para vender para os clientes dele, né? Porque a dor que você está passando hoje, que é não conseguir distribuir para ele também está passando. Então, acho que por isso que eu comecei falando sobre a empatia, né? A partir do momento que a gente... Será que vocês juntos não poderiam fazer um plano para conseguir encontrar alternativas de distribuição desse material? Por exemplo, a gente estava aqui discutindo, né, também. Quantas pessoas que hoje fazem transporte e são motoristas de aplicativo que, em função da redução de circulação de pessoas, vão de fato ficar sem uma opção? Será que isso não poderia ser uma solução para transporte dos seus, por exemplo, dos seus produtos, né? A gente tem algumas soluções que já trabalham e quando a gente olha para outros países, a gente vê que de fato a entrega delivery, existem várias empresas, então se você buscar no Google novamente, assim, existem algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, o quanto de fato você não poderia em conjunto tentar encontrar saída e não fechar a porta. Eu acho que fechar a porta aqui, ela tem uma simbologia até maior do que simplesmente você fechar seu comércio. Você está fechando a porta do seu comércio, você não pode fechar a porta do seu negócio, né? Certo. Eu acho que é um pouco dessa lógica que a gente pode assumir aí, né? Posso dispensar funcionário agora e recontratar quando acabar a pandemia, a crise? Vamos analisar isso estrategicamente na sua loja, no seu comércio. Imagina só, esse é um período que vai passar, tá? E depois você vai ter que recontratar pessoas, treinar de novo, capacitar elas e tudo do zero. Será que não vale a pena você planejar e ver como é que você conseguiria absorver essas pessoas em outras funções
que é o que a gente está falando aqui, outras funções que estão aparecendo, né? Ter que lidar com o cliente, responder ele no WhatsApp, de repente ir para o online para vender, responder e-mail, e isso exige tempo. Então, às vezes, você alocar essa pessoa para outra atividade, você já soluciona a sua questão dos funcionários. Bruno, tem bastante gente aqui pedindo, eu vou juntar aqui as perguntas, gente, porque a gente já está caminhando para o final, vamos tentar responder o máximo aqui, mas se eles não tiver tempo deles responderem, os consultores que estão acompanhando vão responder online. Muita gente querendo entender como vender experiência de roupa nesse momento, o que seria, dar um exemplo, gente de roupa feminina, gente de roupa masculina, gostaria de entender mais claro qual seria uma dica de vocês para poder vender roupas nesse momento. No caso, eu vendo em atacado. Ok. Aí a gente entra um pouco no marketing operacional, tá? Como é que eu mostro o meu produto para o meu cliente e transmito uma experiência? Então, pegando o gancho dos conteúdos da Cielo, é muito diferente você colocar o que a gente chama de produto chapado numa foto, com um fundo branco pendurado num cabide e falando que o cliente sinta alguma coisa com aquilo. Você não sente nada. Agora, se você coloca uma pessoa trajando a peça numa situação que é a situação de uso, a pessoa se sentindo bem. Eu estou falando para vocês contratarem a Gisele Bündchen, tá? Mas você tem uma pessoa que transmite essa experiência, que é o seu público, ela já está transmitindo uma emoção. E é isso. Experiência é emoção. Experiência é o cliente olhar para aquilo e extrair uma emoção depois. Ficar com uma emoção de felicidade. E daí a geração de conteúdo boa faz toda a diferença. Teve um cliente, só um minutinho, teve um cliente que está perguntando aqui, o Maílson, que acho que é importante para a gente falar, dando sequência à questão da experiência. Desculpa, Simone, imagina, vai lá. Te cortar. É que ele disse que teve um cliente que cancelou o pedido porque não queria receber uma encomenda de São Paulo, por exemplo, porque ficou com medo de contaminação. Então, como é que pode deixar claro aí que aquele pedido que você vai mandar pela internet, pelo Correios, né, não chega contaminado? Enfim, você acha que é importante deixar essa informação clara em algum canal? Sem dúvida. Marcelo, eu vou pegar até o gancho do que a gente estava conversando antes. Aí você vai ter que ter uma técnica, uma manualização de como operar esse pedido, tá? O álcool gel na mão do funcionário, mas a gente estava falando até que a Cielo tinha já no blog algumas dicas, certo? De higienização, né? Eu acho que assim, por exemplo, você não poderia deixar, ao invés de você simplesmente mandar seu produto, colocar uma carta, né? Falar. Então converse sobre isso nas suas redes sociais. Né? Como você higienizou esse produto? Qual foi o cuidado que você teve no processo de embalagem, no processo de fato de você conseguir garantir que tudo aquilo está esterilizado, né? Eu acho que quando a gente olha sobre esse contexto, acho que agora já existia uma preocupação grande referente à segurança, à higienização dos nossos produtos, agora ela é redobrada para todo mundo, né? Então, quanto mais a gente puder dar essa segurança para quem está do outro lado, isso hoje, se a gente colocar no lugar do próprio consumidor, é exatamente isso que a gente espera, né? Que a gente quer essa segurança, independente do lugar do Brasil que você esteja. E vou pegar só o link do seguinte. Se vocês forem colocar alguma coisa no canguru, né, linguagem de internet, tá, pessoal? No saquinho, aproveita e pede para esse cliente fazer o seu boca a boca no online. Porque se ele está gostando do que ele está vendo, por que ele não pode falar bem de você no online? Então direciona um canal. Os meus clientes costumam me achar pelo Google, costumam me achar pelo Facebook, pelo Instagram. Direciona o boca a boca para esses canais. Porque outros clientes vão olhar essas dicas, vão olhar o feedback e vão falar assim, puxa, que legal, não sabia que essa empresa estava nesse nível de atendimento. Tá certo. Estamos caminhando aqui para o final, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente conversou muito sobre presença online, esteja nas redes sociais, converse com o seu cliente, né, mostre sua marca, para ele não ficar esquecida nesse período. Pode dar algumas dicas assim básicas que dá para o comerciante começar a fazer isso agora? Sim. Vamos para o principal. Qual rede social ou qual canal de compras o seu cliente já usa? Se você souber isso, já é meio caminho andado, tá? Porque você quer estar perto dele onde ele já tem o costume de transitar no online. Minha sugestão é assim, a gente está numa época que a gente vai ter que ter pouco recurso para investimento e a gente vai ter que ter retorno rápido.
qual que é hoje a plataforma de comunicação mais prática? Que quase todo mundo tem, o WhatsApp. Você tem a plataforma do WhatsApp Business, que ela é mais profissional, eu iria para o WhatsApp Business. Qual que é a segunda mais prática? O nosso famoso telemarketing. Também é um canal de comunicação excelente. Depois disso, para qual que eu iria? Ao invés de você começar a investir, por exemplo, num e-commerce, que às vezes precisa de tempo para apurar, para desenvolver, para subir o negócio no ar. Para se posicionar também, né? Exato, para ele começar a aparecer. Será que não vale a pena ver com o seu cliente se ele já não usa alguma outra plataforma? De repente, um marketplace interessante, que você já tem uma formatação prática, você monta e já começa a vender? De novo, por favor, não vamos colocar tudo para vender, né? Vamos colocar o que o cliente consome mais. Vamos colocar aquele negócio que a gente estava falando no início da conversa, que é a curva ABC, que são os meus produtos principais, o nosso carro-chefe. Então eu coloco ali e comunico para o meu cliente consumir por esse meio. Tá ótimo, muito obrigada, Simone, queria agradecer a sua presença aqui. Legal. Bruno, obrigada pelas dicas. Obrigado. Obrigada a vocês aí pela audiência de hoje, da semana inteira, nessa série especial Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. A gente se encontra na segunda-feira. Agradecer aí a todo mundo que está mandando as mensagens, agradecendo as dicas, tem gente do Brasil inteiro, inclusive na Espanha e aqui no estado de São Paulo. Obrigada aí pelas orientações. Continue deixando as suas perguntas, porque essas perguntas que vocês fazem na live são insumo importantíssimo para que nossos consultores preparem conteúdos, preparem orientações para seguir conversando com todos vocês no 0800 570 0800 e nas consultorias online. Pode agendar a sua, é tudo gratuito. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.